Fala rapaziada, guerreiro, guerreira, continuamos a nossa aula de análise estrutural. Vamos falar agora de tipos de carregamento, uma aulinha rápida, um assunto bem rápido, mas que pode cair no seu concurso, então vale a pena entender. Se não cair nenhuma questão especificamente, indiretamente eu tenho certeza que vai cair em qualquer cálculo de análise estrutural. Estamos falando dos tipos de carregamento. Nós temos aí, quanto aos tipos de carregamento, alguns subgrupos. Bom, o que são os carregamentos? São as ações, carregamentos ou ações características a serem consideradas no cálculo de uma estrutura. E eles podem ser divididos em, bom, carregamentos estático, carregamento quase estáticos e carregamentos dinâmicos. Aqueles carregamentos estáticos são aqueles que a gente aplica gradualmente, lentamente. Aqui um exemplo aqui de um balde de areia, né, sendo despejado em cima da nossa viga. Esse é o carregamento que nós trabalhamos na análise estrutural. Aquele carregamento onde a carga é aplicada lentamente. Lembra daqueles ensaios lá em estruturas de concreto, ensaio de resistência à compressão, ensaio de flexão a três apoios, 4 pinos, ensaios, sei lá, de resistência à tração por compressão diametral. Lembra que a gente tem aquela prensa, né? Seja lá no ensaio Marshall, né? Lá nos ensaios de estabilidade Marshall, lá que a gente faz em asfaltos, seja no concreto, seja na tração do aço, sempre cargas estáticas ou consideradas estáticas. Aí você me disse, putz, mas eu tenho uma prensa ali aplicando carga na minha estrutura. Tá, isso para fins de caracterização nos tipos de carregamento é um material, é um carregamento considerado estático. Por quê? Aplicado gradativamente, lentamente, de forma quase estática, e aí a ponto de ser considerado estático. Um carregamento quase estático, aí já é um pouco um detalhezinho, o que sai do estático para o quase estático, é uma carga que é aplicada subitamente, mas que depois permanece sem variação. Então não é o carregamento estático, é aquele que a carga é aplicada subitamente, mas que depois permanece, por isso ele é quase estático. Então essa definição de estático é pela gradativa aplicação. E dinâmicos, que são os carregamentos por impacto. A gente tem alguns ensaios com carregamento dinâmico, lá na parte de aços principalmente, mas essa classificação aqui só nos serve para mostrar que os carregamentos que nós consideramos na análise estrutural e na resistência dos materiais são carregamentos estáticos, que são aplicados de forma gradativa às nossas estruturas. Bom, agora uma outra classificação quanto à permanência, ao tempo de atuação das ações, ações que são consideradas aqui estáticas, já aqui nós temos quanto à variação das ações com o tempo. E essa, principalmente em questões teóricas, é a mais cobrada, disparada, essa classificação. As ações elas podem ser aqui permanentes, ações variáveis ou ações excepcionais. O que isso quer dizer? Tem a ver com a relação da ação no tempo. Uma ação permanente é uma ação que ocorre com os valores praticamente constantes durante toda a vida útil da estrutura. Por exemplo, peso próprio. Por exemplo, instalações permanentes, contrapiso, revestimento permanente, forro, proteção, deformações permanentes, são todas ações que atuam em um determinado momento e que, ao longo da vida útil da estrutura, permanecem com seus valores praticamente constantes. Pode oscilar um pouquinho para menos, um pouco para mais, mas são ações que a variabilidade delas ao longo do tempo, veja, é muito pequena, a variabilidade muito baixa. Dentro desses grupos de ações permanentes, nós temos, que vamos tratar melhor, né, em outros momentos, mas aqui essencialmente as ações que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida útil da estrutura, mas também aquelas que tendem a crescer ao longo do tempo, mas se estabilizam, tendendo a um valor limite constante, que é um valor final permanente. Esse tipo de ação também é considerada uma ação permanente. Por mais que ele cresça durante um período, depois ele se estabiliza e se torna ali uma ação constante, né, com valor limite ali constante. Permanente,
ações permanentes podem ser diretas ou indiretas. As ações permanentes diretas são aquelas como o peso próprio, o peso dos elementos construtivos, peso de equipamentos, estão diretamente ligadas a ações aplicadas à estrutura, aos esforços diretamente aplicados. Por isso, ação permanente direta. Mas nós temos também peso próprio direta, instalação permanente direta. Nós temos também ações permanentes indiretas, que são ações que também atuam na estrutura, atuam com pouca variabilidade ao longo do tempo, têm as mesmas características, mas elas são constituídas essencialmente por deformações. Então, uma está diretamente relacionada a ações, que é a ação permanente direta, e as ações permanentes indiretas estão relacionadas a deformações. Então, é uma ação permanente, mas ela é indireta. Ela decorre de uma deformação, por exemplo, causada por uma deformação permanente, causada por, vamos lá, ações diretas, recalque de apoio, imperfeição geométrica, fluência do concreto, retração do concreto, a gente vai estudá-las melhor, essas ações permanentes nas estruturas, mas ações permanentes indiretas. A proteção eu destacaria como a principal ação permanente indireta que causa erro nos concursos. Porque por ser uma força de proteção, que a gente costuma referir a ela dessa forma, tende-se a pensar que é uma ação permanente direta. E ela é uma ação permanente indireta. Então ela é vista sob a ótica de impor à estrutura uma deformação, através, óbvio, de uma força. Mas ela é vista como uma ação permanente, eu vou colocar aqui, ação permanente indireta, a proteção. Dá esse destaque. As demais são mais fáceis de serem observadas, porque são recalques, fluência, deformações de retração. Basicamente, essas são as ações permanentes. Vamos falar das ações variáveis. São aquelas que ocorrem com variação significativa durante a vida útil da estrutura. Ora, ao longo do tempo, tem variação significativa, tem alguns momentos que ela aumenta, alguns momentos ela pode diminuir, ela não fica constante ao longo do tempo. Por isso, variáveis, sobrecarga, uso e ocupação é a melhor representação, né, dessas ações variáveis. Equipamentos móveis, se desloca para lá uma hora, outra hora aqui. Pressões de hidrostáticas, por exemplo, de reservatórios, horas estão cheios, horas estão mais vazios. O vento, a ação do vento, a ação da temperatura, hora está frio, hora está quente, sobre as estruturas, são ações que a gente considera variáveis. Inclusive, ações sísmicas menores, são pequenos tremores que ainda são considerados ações variáveis. Ou seja, que tem variação significativa durante a vida útil da estrutura, mas eu tenho que saber diferenciar uma ação variável de uma ação excepcional. Porque a excepcional ela tem duração curta, probabilidade baixa, mas geralmente, quando ocorrem, causam grandes estragos nas estruturas. Por isso, devem ser consideradas. E aí são as ações excepcionais que devem ser consideradas, por exemplo, uma explosão, um incêndio, caso de um choque de veículo, uma enchente, os sismos excepcionais. Então, assim, a gente tem que analisar quais são as ações que nós vamos considerar. Dependendo da região do país ou da região que você está se projetando, fora do Brasil, por exemplo, a gente tem que considerar os sismos de magnitude excepcional no nosso projeto. Aqui no Brasil, não é muito comum. Pode ser que um dia venha a ser? Pode, mas hoje nem tanto. Mas as ações excepcionais são essas que causam esses picos aqui, mas uma duração extremamente curta e com baixa probabilidade de acontecer ao longo da vida útil. Pode acontecer? Pode. Mas com baixa probabilidade. E por último, a outra classificação quanto às cargas, e essa é a que nós vamos utilizar aqui, são as nossas cargas ou concentradas ou cargas distribuídas. As cargas concentradas, né, pode ser uma carga pontual ou o que a gente chama de carga-momento, que é um momento, é um esforço solicitante ali, que a gente geralmente não vê isso comumente nas questões, mas é um momento concentrado, uma carga-momento concentrada aplicada em algum ponto. Como que isso pode existir, Guilherme? De repente essa estrutura aqui tem um apoio assim, e aí ela sofre uma força aqui, que na verdade, na viga, causaria um momento,
devido a essa força que eu apliquei aqui, P. Então, eu posso simplesmente representar esse momento por esse M. Então, eu posso representar esse momento por esse M e aquela força transladar, trazer ela para cá. Então, eu tenho a força e o momento sendo representados na estrutura. Carga, momento e essa carga pontual, que são o quê? Uma forma aproximada de tratar cargas que, na verdade, na realidade, são distribuídas, porque temos uma área de superfície aqui, mas que quando eu, em relação ao tamanho, ao local onde ela é aplicada, pode ser considerada pontual, áreas muito reduzidas. Já as cargas distribuídas podem ser distribuídas ao longo do comprimento, muito comum aqui no caso de lajes que se apoiam sobre vigas, por exemplo, mas também pode ser distribuída sobre uma área, sobre uma superfície. No caso de pisos e revestimentos. Sempre são cargas constantes? Não, podem ter sua intensidade variada. No caso aqui, olha esse reservatório enterrado. A gente tem um empuxo de solo atuando, obviamente, vocês vão ver isso melhor nas aulas de mecânica dos solos, mas próximo à superfície eu tenho menos empuxo, assim como o empuxo causado pela água. À medida que a gente vai se aprofundando, a água vai causando uma pressão hidrostática maior e o empuxo do solo também vai se elevando, né, em função da profundidade com que esse reservatório ele é instalado. Então são cargas que podem ser triangulares, podem ser uniformemente distribuídas, mas essencialmente são cargas distribuídas sobre uma linha ou sobre uma superfície. E aí é importante ressaltar, principalmente no que tange a análise estrutural dos elementos que nós abordaremos no curso, que nós abordamos aqui já e abordaremos nos cálculos, são o quê? Os principais carregamentos: carga concentrada, momento concentrado, carga distribuída constante ou uma carga distribuída qualquer, com uma conformação que varia. Dentre elas, o que eu quero que vocês principalmente aprendam agora? A relação das cargas com os esforços das formas do diagrama e com a linha elástica. Percebam, não preciso mencionar, aliás, não preciso deduzir isso para vocês, até porque não é nenhum interesse. Agora, eu preciso que você saiba que uma carga distribuída constante, me gera um cortante de um nível superior. Um grau, um polinômio de grau superior. Então, carga constante, polinômio, grau 1, reta, linear, na cortante. Mais um grau, subi de novo de degrau, fui para o momento. Polinômio de segundo grau. Então, eu estou exatamente aqui, ó, carga distribuída. A cortante é a integral da carga distribuída. Esse sinal de menos só quer dizer o sinal da cortante. Só porque as cargas para baixo, né, que são as cargas que mais são as cargas gravitacionais, as ações gravitacionais, e elas vão me causar uma cortante, no caso, para cima, positiva. Então, esse sinal aqui, só entenda que ele existe para corrigir as nossas considerações iniciais, né? A adoção a convenção inicial. Mas, via de regra, carregamento distribuído, ou seja, carga constante, me gera cortante de um polinômio de grau superior. Então, linear. O que seria polinômio linear? xa1, grau 1. Integro de novo, grau 2, parábola de segundo grau. Integro de novo, então é algo com x quadrado. Claro que a cara é a mais bx mais... Não. ax quadrado mais bx mais c. Esse é o desenho mais completo de um polinômio. Mas eu quero entender aqui, grau 2 é x quadrado, parábola cúbica, parábola quádrupla. Ou seja, a linha elástica ela é formada em função de integrais do carregamento. Tem um carregamento, uma carga constante, cortante é a integral da carga, então vai me dar uma equação linear. Momento é a integral da cortante, vai me dar a equação de segundo grau. Depois, a deflexão, a rotação, na verdade, a inclinação vai ser mais uma integral. E a deflexão, aquele y que a gente calcula da viga, é a quarta integral do carregamento. Então, quando o carregamento é distribuído constante, ficou fácil visualizar. Quando o carregamento é genérico, distribuído de forma genérica, é um carregamento qualquer, de polinômio que seja, grau n, x elevado a n, não tem problema. Cortante vai ser grau n mais 1, momento vai ser grau n mais 2, a inclinação n mais 3, a deflexão n mais 4. Então,
a cada avanço que eu tenho, a cada integração que eu faço, eu caio num esforço solicitante diferente e depois eu caio na inclinação e na deflexão. Quando eu estou na inclinação e na deflexão, começa a entrar o que a gente fala parcela de rigidez do meu elemento estrutural. Então, eu não vou mencionar isso agora, só preciso que vocês entendam que a deflexão é a quarta integral do carregamento dividido pela rigidez. Ou a deflexão é a segunda integral do momento. Preciso que vocês entendam essa linha aqui. E agora vocês conseguem entender que quando a gente tem carga concentrada igual a zero, olha, essa aqui é uma carga concentrada constante. Essa aqui é uma carga concentrada do tipo Kx elevado a n. E aqui, qual que é a carga... Desculpa, carga concentrada não, carga distribuída. Carga distribuída. Agora, qual é a carga que eu tenho distribuída quando eu tenho uma carga pontual aplicada? Qx igual a zero. Qx igual a zero. Está travando aqui um pouco a caneta. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, a integral de zero é uma constante. Então, aqui eu parto de uma carga distribuída zero para um diagrama de cortante constante. Depois, momento linear. Depois, rotação aqui ou inclinação, segundo grau. E, por fim, cúbica. Então, todas as cargas concentradas vão ter, lá na deflexão, um comportamento cúbico, comportamento do tipo x ao cubo. Perceberam? O final delas vai ser sempre o limite das cargas concentradas, vão ser parábolas cúbicas. A deflexão, só isso que eu quero que vocês entendam agora. A gente vai ver mais avançado em outras aulas quais são as implicações dessa tabela que eu acabei de mostrar. Inclusive, você provavelmente verá essa tabela novamente quando estivermos no momento adequado. Questão CESP-SEBRASP. As estruturas de aço devem ser projetadas e executadas de acordo com normas técnicas específicas, de modo a garantirem segurança e economia da obra. Com relação à estrutura de aço de edifícios, julgue os itens seguintes. No projeto de estruturas de aço, o peso dos pisos, paredes, olha aqui, permanentes, ainda manteve, revestimentos, acabamentos, são consideradas ações permanentes. Opa, é óbvio. É óbvio, a questão está correta. Mais uma questão. Na execução do cálculo das estruturas metálicas, deve-se considerar ações permanentes, variáveis ou excepcionais. Deve-se considerar, na verdade, todas elas, né? A ação dos ventos e a variação de temperatura das estruturas incluem-se nas ações excepcionais. Não, vento é uma ação variável. Variação de temperatura, ação variável, o próprio nome já diz. Portanto, o gabarito está errado. Mais uma questão. Na execução do cálculo de estrutura... Opa, aqui não. Aqui foi só o gabarito da questão anterior. Vamos lá. Mais uma questão agora. Segundo a NBR 8800, marca C para as alternativas certas, E para as erradas, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. As ações permanentes, diretas, são constituídas pelo peso próprio das estruturas e pelo peso próprio dos elementos construtivos fixos e das instalações que estão permanentes. Perfeito, definiu certinho aí as ações permanentes diretas. As ações invariáveis são as que ocorrem com valores que apresentam variações significativas durante a vida útil da construção. Na verdade, ele pegou a definição de ações variáveis e meteu um "in" na frente, né? Achando que o aluno é bobo. Às vezes a gente é bobo, né? Às vezes a gente não consegue ver essas pegadinhas. Mas aqui, falso. Questão claramente falsa. As ações permanentes indiretas, permanente e indireta, são constituídas pelas deformações impostas por retração e fluência do concreto, deslocamento de apoio e imperfeições geométricas. Definiu completamente o meu gabarito. Ficaria VFV, na verdade aqui, certo, errado e certo. Portanto, gabarito letra B. Aí você me diz, mas professor, e a proteção que você falou que era uma ação permanente indireta? Eu falei que ela é um exemplo de ação permanente indireta. Ah, então as ações permanentes indiretas são constituídas pelas deformações impostas por retração, fluência do concreto, deslocamento de apoio, imperfeição geométrica. Faltou proteção. Está errado.
Não, gente, não é assim. Questão incompleta não quer dizer uma questão errada. Ele deu aí exemplos. Quando você faz questões da banca, você vai ver que, a maioria das vezes, a questão incompleta ela não quer dizer que ela está errada. Quando ela estiver incompleta e errada, é quando fala-se expressamente, exclusivamente, somente por, esse tipo de coisa quando quer evidenciar. E aí se tivesse aqui, as ações permanentes e indiretas são constituídas somente por, ou exclusivamente por, percebendo essa palavra. Então, proteção entra como ação permanente indireta. Inclusive é um exemplo muito clássico que dá golpe em muita gente, porque acha que a ação permanente é direta. É uma indireta, mas não é só ela. São todas essas que decorrem da deformação imposta nas estruturas. Bora que bora! De modo geral, no projeto estrutural são consideradas as seguintes ações. Ações diretas com cargas permanentes, ações acidentais, ações indiretas, ações excepcionais. Assinale a alternativa que contém apenas ações diretas com cargas acidentais. Aqui cabe um ressalvo. Cargas acidentais, geralmente quando fala ações acidentais, são o que eles chamam de ações variáveis, né? Alguns autores dão essa denominação aí de ações, cargas acidentais ou cargas variáveis. Bom, peso próprio já é permanente, então nem pode ser. Incêndio é excepcional. Vento é uma ação acidental, beleza, mas não está certo. Cargas móveis, ação variável, é ação acidental, correto. Vento, também. Então já achei aqui o gabarito. Vamos só complementar. Incêndio, terremoto, furacão, excepcional. Tudo excepcional. Obviamente que pequenos sismos acabam entrando como ação variável. Parede. Opa, parede, via de regra, é permanente. Não se faz parede, a não ser que seja uma parede, por exemplo, uma divisória em drywall. E aí pode-se considerar que seria uma variável, né? Mas aqui parede, essencialmente, é uma permanente, ação permanente. Variação de temperatura é, de fato, uma ação variável. Sobrecarga também. Sobrecarga também. Maremoto. Putz, maremoto. Maremoto está com cara de ação excepcional, né? Revestimentos. Revestimentos permanentes? Muito provavelmente sim. Então também não seriam cargas variáveis ou ações acidentais. Por isso o gabarito letra B. Mais uma questão. IBAD, sobre carga uniformemente distribuída. Opa, carga uniformemente distribuída. O diagrama de momento fletor é parabólico do segundo grau. E o diagrama de esforço cortante? Opa, carga distribuída uniformemente. Então eu tenho uma carga distribuída uniformemente sobre a minha viga. Bom, Q igual constante. Cortante vai ser o quê? Linear. Momento vai ser o quê? Parábola de quê? De segundo grau. A deflexão, a rotação, a inclinação vai ser o quê? Terceiro grau. E a deflexão, quarto grau. Beleza. Aqui ele falou que parábola de segundo grau, o momento, perfeito. Agora o diagrama de esforço cortante é quadrático? Parabólico? Não. Retilíneo? Opa, sim. Triangular? Opa, via de regra, sim. Curvo? Não. Aí a questão fica na dúvida. Por quê? Quando a gente pega uma viga biapoiada, com carregamento distribuído, a gente vai ver que, de fato, a cortante ela é uma coisa triangular. Mas esse não é o comportamento do diagrama. O diagrama ele é linear, retilíneo. Triangular é uma consequência da viga biapoiada com carregamento distribuído uniformemente ao longo de toda a sua estrutura. Então, gerou-se dúvidas. Mas nem sempre o carregamento é triangular, nesses casos. Mas sempre ele é retilíneo. Então, a melhor alternativa, perceba que, ao meu ver, as duas estariam certas. Quando ele fala carga uniformemente distribuída. Constante. Carga uniformemente distribuída constante. Só que, quando eu avalio aqui, por exemplo,
eu tenho um caso onde a carga é uniformemente distribuída, só que ela tem intensidades diferentes. E aí esse é o diagrama de esforço cortante, esse é só um exemplo. Carga uniformemente distribuída, não falou que ela tem o mesmo valor ao longo de toda a viga. Então, ó, todos os trechos de cortante são retilíneos. Mas aqui ele forma um triângulo, aqui ele forma o quê? Um trapézio. Nessa parte seria um trapézio. Deu o que falar essa questão, mas retilíneo ele sempre vai ser pelo próprio comportamento. Entenderam? Basicamente é isso que a gente tinha para essa aula. E eu vejo vocês então na nossa, claro, próxima aula. Grande abraço, fique com Deus.